Boa tarde, quarto ano. Então, nós vamos à nossa aula de ciências, ok? Nós vamos fazer uma revisãozinha. Semana passada nós vimos as partes da flor, né? A importância da flor para a reprodução, não é? Então, vamos lá. Nós vimos que a flor tem 4 partes, é isso? Olha só, o gineceu, que é o órgão feminino da planta, o androceu, que é o órgão masculino. A junção dos dois vai formar uma nova planta. Temos ainda na flor a corola, que é formada pelas pétalas, existem de várias cores, né, diferenciadas, e várias texturas também, vários formatos do corola. E o cálice, que é formado pelas sépalas, são pequenas folhas que protegem a flor. São aquelas folhinhas verdes que vêm embaixo da flor para proteger, para prender a flor e protegê-la, ok? Então, nós vimos já a reprodução da flor de uma planta com a flor por dentro. Hoje nós vamos ver a reprodução sem as sementes da flor, sem essas partes aqui da flor, olha só. Nós temos a reprodução sem sementes. Nós temos, por exemplo, nós temos um pedacinho do texto aqui. Alguns vegetais se desenvolvem a partir das suas folhas e de seu caule ou de suas raízes, embora essas partes não apresentem uma função reprodutiva. A batata é um exemplo de caule subterrâneo que pode se multiplicar sem a utilização de sementes. Os agricultores deixam algumas batatas em um lugar seco e iluminado para que se desenvolvam pequenos brotos. A parte da batata que já tiver um broto poderá ser enterrada para se obter uma nova planta. Então, nós temos aqui uma batata saindo dos brotos, tá vendo? Às vezes sobra aí na geladeira da mamãe uma batata ou não onde a mamãe guarda os legumes, as batatas começam a soltar uns brotinhos, não é isso? Se nós plantarmos essa batata aqui, ó, ela vai ser reproduzida. Ela não vai precisar dessas partes aqui da flor para poder criar a semente da reprodução. Elas já se reproduzem na terra. Então, olha lá, batata com brotos, esses brotinhos aqui que saem. Depois, planta da batata, tá vendo? A batata dá dentro da terra, cheia de raízes em volta, ela dá dentro da terra. Aqui, da folha de uma begônia é possível obter uma nova planta independente. Olha só, tirar uma folhinha dessa aqui, ó, e plantar na terra, ela já vai nascer uma outra planta. E aqui, se um ramo de roseira for cortado e replantado, crescerão novas roseiras. Então, corta o caule da roseira e planta num vaso separado, vai nascer uma nova roseira. Então, é possível a reprodução das plantas sem sementes também, ok? Aqui tem o exercício 1 e exercício 2. A erva de passarinho é uma planta parasita, bastante comum. Como ela consegue seu alimento? Lembra lá atrás, a gente já estudou sobre as plantas parasitas? Elas grudam, elas nascem envolto do caule de outras plantas para poder sugar a seiva e sobreviver. Lembram? Então tá no texto lá atrás, tá? Número 2. Numere as etapas de transformação de uma planta de acordo com a sequência que acontecem. Também está no texto lá atrás que a gente viu na aula anterior. E na página 102 também, exercício 3 e 4. Exercício 4. Como pode ocorrer a reprodução de certas plantas sem as sementes? Dê um exemplo. A gente acabou de ver aqui, né? Tá vendo? A reprodução sem sementes, tá? Então, para você fazer esse texto aqui, tá? Você vai ler esse textinho aqui que você vai descobrir. Nós acabamos de falar sobre isso. Ok, pessoal? Depois nós vamos entrar na unidade 6. Os seres vivos e suas relações com o ambiente. Então, nós temos aqui animais, nós temos animal terrestre, nós temos plantas, nós temos animais aquáticos e nós temos insetos. Por que os seres vivos apresentados nas fotos vivem em diferentes ambientes? Nós vamos lendo o texto, nós vamos descobrir isso, ok? Cada tipo de animal vive num habitat diferente. Onde moram os seres vivos? Então, olha só, aqui tem a foto de uma lagoa no Rio Grande do Sul, a floresta da América do Norte e o deserto do Saara no Marrocos. Nós temos um texto aqui para falar de alguns animais, ok, gente? Nós vamos ler o texto, olha lá. Habitat. O que é habitat? Habitat é o espaço da onde o animal vive, ok? Olha lá, tá falando aqui, ó. Habitat é o espaço no qual os animais e vegetais são adaptados para viver.
Algumas espécies de animais chegam a selecionar seu habitat de acordo com sua fase de desenvolvimento. Aqui tem um pássaro, olha, pássaro que vive no sudeste da África do Sul, alimentando os filhotes. Tá vendo, ó? Uma passarinha alimentando os filhotinhos aqui no ninho. Ambiente. Qual a diferença de habitat para ambiente, gente? Habitat é o espaço no qual os animais e os vegetais estão adaptados para viver. O ambiente indica um conjunto de elementos com os quais cada espécie vegetal ou animal interage. O ambiente de um ser vivo inclui outros seres da própria espécie, os inimigos naturais, as presas, além de fatores físicos como a água, a temperatura e as condições do solo. Assim, embora de milhares de seres vivos possam conviver em um mesmo ambiente, cada um deles tem o seu próprio habitat. Então, vive no mesmo ambiente. É um grupo, tá vendo? É um grupo que vive no mesmo ambiente, porém cada um deles tem um habitat diferente. Ok? Então, aqui temos o exercício 1 e 2, para vocês responderem a respeito deste texto aqui atrás. E aqui, seres vivos e seres não vivos no ambiente. O que aconteceria aos seres vivos de uma mata se seus rios secassem e não chovessem por causa de uma época de estiagem? Então, nós vamos ter aqui algumas informações da natureza que vai passar para vocês, tá? Vocês vão ler o texto. Os diversos ecossistemas. Nosso país está em uma região muito privilegiada, com a maior parte de seu território localizada na zona tropical do planeta. Ele exibe uma variedade de vegetação e de animais maior que a de todas as outras zonas climáticas juntas. Então, olha só, nosso país ele tem uma diversidade de ecossistemas muito grande porque ele é privilegiado. Ele tem uma zona tropical. Então, isso facilita muito a dispersão de novas espécies, tá, gente? O tipo de solo nosso, o relevo, o clima, tudo é favorável a nós. Nós somos um país muito rico em diversidade. Pena que nossos governantes não consigam saber usá-los, né? Aqui nós temos algumas outras fotos. E vocês vão ler até a página 109, ok? Então, nós vamos falar sobre a reprodução sem sementes, ok? Vocês vão fazer exercícios da página 101 e 102. E nós vamos entrar um pedacinho da unidade 6. Os seres vivos e suas relações com o ambiente. Onde moram os seres vivos, a diferença de habitat e ambiente. Exercício da página 106, 1 e 2. Seres vivos e seres não vivos no ambiente. Até a página 107. Ok, pessoal? Na próxima aula, quando nós voltarmos das férias, nós continuamos a partir daqui. Tá bom? Então, vocês vão até a página 109. Tá bom? Até essas fotos aqui. Tá ok, pessoal? Então, a prof fez uma pequena explanação sobre a reprodução sem semente e já entramos em vidas, né? Outros tipos de vidas. Como vivem os seres vivos, ó. Seres vivos e suas relações com o ambiente. Como é que nós lidamos com isso? Um pouquinho mais para frente, nós vamos ver a diferença de como o animal lida com a natureza e como o homem lida com a natureza, tá? Isso é um assunto um pouquinho mais para frente. Mas, gente, uma coisa é certa, né? Nós temos que mudar de atitude. Nós temos que passar a cuidar do nosso ambiente, passar a cuidar da nossa natureza. Isso é vida para nós e o ser humano parece que às vezes não entende, né? Deixa que o dinheiro fale mais alto e a gente acaba pagando muito caro por essas atitudes, por essas más atitudes, né, pessoal? Então, ficamos por aqui, nossa última aula de ciências antes das férias, e quando retornarmos a gente toma com tudo, tá bom? Então, bons estudos para vocês.